Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião dos dias de domingo. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje a nossa reunião se concentra no Livro dos Espíritos e sempre reforçando o Livro dos Espíritos, na obra básica da doutrina, né, da codificação da doutrina espírita. Ele é o primeiro livro, ele foi lançado em 1857, ele é um livro de perguntas formuladas, feitas por Allan Kardec, para a espiritualidade, que vem e nos respondem da maneira mais adequada, e eu sempre reforço que, como é um estudo voltado para um livro de 1857, na onde traz a realidade muito da época também. Claro que é uma obra por todo e sempre, mas a gente sempre vai fazer algumas adaptações das linguagens trazendo para o nosso mundo, né? Para a nossa realidade de tempo mesmo, que por vezes é necessário. Tá? Vamos começar aqui a lição que nós estávamos, né, tratando, que estávamos estudando, é a lição de percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Bom dia, Fabiano, você está bem? Bom dia, Rangel. Bom dia para todo mundo. Graças a Deus, tudo certo. Graças a Deus, na santa paz. E a lição que nós estamos estudando do Livro dos Espíritos, né, que é sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, nós começamos ela no domingo retrasado, mas nós findamos a outra lição, que são mundos transitórios. Então, nós estamos bem no começo da lição de percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E a última pergunta e resposta estudado por nós naquela reunião foi a 238. Então, eu vou repetir ela para que nós consigamos dar sequência nas ideias do nosso estudo, tá? 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Sabem eles todas as coisas? Resposta. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se não, assim, se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, né? Ou seja, são desprovidos de sabedoria, de saberes, né? Em todos os assuntos. Tá? Então, essa foi a última que, de um certo modo, nós fizemos uma leitura e um estudo na semana retrasada. E agora vamos dar continuidade. A pergunta e a resposta que estudaremos agora é de número 239. Irmãos e irmãs, qualquer coisa, fiquem à vontade, abrir o microfone, escrever aqui no chat, tá? 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas, né? Os espíritos conhecem os princípios das coisas. Isso faz remontar o começo dos nossos estudos no Livro dos Espíritos, na onde se trata a respeito de conhecer tudo, inclusive a respeito do universo, conhecer a realidade de Deus, né? A sua personalidade, né? Conhecer todos os movimentos, né? Dessa engenharia tão grandiosa. E aí, naquelas questões lá, já falava que nos faltavam atributos
para conhecer determinadas coisas, né? Isso é devido ao nosso grau evolutivo. Então, reparem que, no decorrer do Livro dos Espíritos, nos seus mais de 1000 perguntas e respostas, vai acontecer muito disso. A gente vai fazer um link, nós vamos fazer uma ligação em assuntos já tratados para ver a coerência da resposta, inclusive. E é óbvio que conhecer o princípio das coisas, dependendo do grau evolutivo, não são todos os espíritos que vão conhecer o princípio das coisas, o princípio mesmo. A gente está voltando a falar da engenharia divina, né? Se a gente falar assim, por exemplo, tem aquele profissional que sabe o princípio das coisas da área da engenharia da computação. Aquele ali sabe do princípio das coisas na medicina. Aquele ali... Então, são assuntos meio que não completos, né? É óbvio falar isso também, mas são direcionados a setores. Estamos falando aqui no meio material, mas que também serve de vamos dizer assim, acolhimento e de aprendizado para o espírito, mas aqui foi meio generalizado, né? Foi generalizado. Os espíritos conhecem o princípio das coisas, os espíritos respondem dessa maneira, conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. É até interessante, né? Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens, porque está tratando do espírito quando retorna para a erraticidade, quando retorna para o plano espiritual, né? Se depois que ele deixa o corpo, sua vestimenta, sua ferramenta de evolução, né? Quando você vai lá e de um certo modo, desencarna, será que já vem à nossa mente a ideia dos princípios das coisas, e assim nós já o sabíamos, e aqui o reforço, depende da elevação e da pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Que homens? Os homens encarnados, que também são espíritos, que quando retornar para o plano espiritual também não vai estar sabendo, não vai estar lembrando, porque não sabe. E aí nós voltamos naquelas perguntas e respostas anteriores. Nós não temos atributos ainda, devido ao nosso grau de evolução, para saber de todas as coisas, né? Já podemos saber bastante, a doutrina espírita já nos passa bastante, já nos ensina bastante. E a doutrina espírita é o cristianismo vivo, então ele vem tratando a respeito até de uma ciência que Jesus, por vezes, utilizava e até chegou a nos direcionar palavras, né? Ensinamentos em volta disso, mas pelo grau de evolução também, principalmente da época, pouco assimilou, na época e na época atual também, né? É muito interpretado, né? São muitas interpretações a respeito dos próprios ensinamentos de Jesus. Então, a pergunta está bem clara e a resposta muito mais, que realmente espíritos mais elevados e de maior pureza vai saber o princípio das coisas, e os espíritos inferiores não vão saber muito mais coisas, até porque precisa preocupar principalmente com o seu burilamento, né? Com a sua reforma íntima. Esse é o principal. Esse é o principal. 240. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Essa pergunta, ela é bem interessante. E aqui os espíritos vão responder que não. Mas a gente pode tratar e conversar um pouco a respeito disso também. Por quê?
né? Por que conversar a respeito disso? Porque nós, hoje, encarnados aqui na Terra, nós estamos convencionados ao tempo que o planeta, dentro de seu posicionamento no universo, né? Na galáxia, no sistema solar, principalmente, onde lá na escola nós aprendemos sobre rotação, sobre translação, né? Que nós sabemos que o planeta gira em torno dele, tá como um número exato, né? Em torno de 24 horas. Mas bem sabemos que não é tão exato, mas vamos lá, vamos falar gira em torno dele em torno de 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. E aí vai, né? E que ele, né, ao redor do Sol, dura um ano, que é 365 dias, quando nós tratamos do exato, né? Porque de 4 em 4 anos tem um ano bissexto, que é 366 dias, que é um dia a mais para colocar as contas no eixo, né? Porque, na verdade, teríamos 365 dias e 6 horas cada ano. Tá, então nós estamos convencionados nessa realidade do tempo, do planeta no qual habitamos, que é a crosta terrestre. Outros planetas têm o seu tempo, baseado na sua rotação, na sua translação, nas suas características de posicionamento, e todos de uma certa maneira, e a gente pode focar somente no sistema solar, mas saber que o universo é totalmente expandido a cada vez mais. Então, beleza, nós estamos no planeta Terra e estamos convencionados a isso. O que acontece? Quando nós retornamos para o plano espiritual, se nós continuarmos ainda na crosta terrestre, existe a possibilidade de nós tentarmos, e não é bom ficar na crosta terrestre, a gente tem que procurar realmente crescer enquanto espírito, até mesmo para preparar para uma nova encarnação, até mesmo para ajudar, auxiliar, não obsediar, né? Nós precisamos, né, sair dessa crosta e crescer, né? Evoluir também enquanto espírito. Só que a pessoa, quando passa para lá, um dos pontos vai ser o tempo. Vai ser o tempo. Então, por exemplo, por vezes o que a mente cria, principalmente no universo inferior, vai ser só noite. Ao ponto que André Luiz não contabilizava que ficou 8 anos no umbral. Ele não contabilizou. Porque pode se dar a impressão de ter sido meras horas ou meros dias, por exemplo. Pode ter dado essa impressão. É interessante isso, né? Como que o tempo no plano espiritual, ele vai ser diferente dos planetas que habitam uma vida encarnada. Isso é fato, tá? Então, é interessante isso, né? Ou, eu fui para um lugar, né, uma morada, uma colônia, né, mais evoluída. O tempo lá também é tratado diferente. Eu vou dar um exemplo, eu poderia dar vários exemplos, mas vocês reparam que foi um exemplo que eu vou dar aqui que me impactou bastante, sabe? E foi em uma oportunidade, pode se tornar até meio repetitivo em outras reuniões, mas eu acho que para fins de estudo, isso nos passa tudo. Remotamente já deve ter falado aí quase umas 8 a 10 vezes, mas eu acho que é bem a respeito de um espírito de uma mãe
estava na margem de uma lagoa quando seu filho desencarnou afogado. Ela ficou lá na margem daquela lagoa por volta de 300 anos, um efeito looping. Toda hora pulando dentro da água para salvar o filho, toda hora pulando na água para salvar o filho, e tal. Enquanto isso, o filho encarnou outras 3 vezes. Isso foi nos passado na reunião de pronto-socorro espiritual, né? Na reunião de comunicação. Estava lá. Porque era o filho que estava lá. Era o filho que estava lá, já desencarnado de novo, para auxiliar a mãe a despertar e tirá-la de lá. Tirá-la de lá. Então, tirá-la para socorrê-la. Já eram 300 anos que ela poderia estar num limbo espiritual, que ela não conseguia reagir. Ela estava num sofrimento contínuo. Num sofrimento contínuo. Então, olha que... E assim, essa questão, pessoal, de o espírito desencarnado continuar seguindo a vida, considerando estar encarnado, ele é muito comum. Eu não sei se vocês viram um vídeo durante essas 2 últimas semanas, e assim, eu procuro investigar bastante, porque a gente sabe muito bem que hoje existe bastante fraudes, né? Hoje, principalmente hoje, com inteligência artificial, com montagens, né? Tudo se mexe, tudo se muda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que nos é ensinado, inclusive na doutrina espírita, é realmente, o próprio Allan Kardec nos ensinou isso, né? É realmente não acreditar tudo de primeira, é procurar pesquisar, é procurar estudar, é procurar, né, buscar embasamentos que possam dar realmente para nós é, bases sólidas. E aí eu procurei fazer meio que um apanhado de um vídeo, que a princípio ele veio como um vídeo de rede social, de um motorista de um ônibus, se eu não me engano, não, é na cidade de São Paulo. Um motorista de um ônibus, quando ele está recolhendo o ônibus para a empresa, ele grava um vídeo falando assim: pessoal, depois da meia-noite, que eu começo a me direcionar para a empresa, e aí eu estou falando isso porque tudo que eu procurei ver a respeito dá embasamentos verdadeiros. Toda vez que eu vou recolher para a empresa e que eu chego nesse local, toca a campainha para descer o ônibus, para descer do ônibus. E ele está gravando, aí de repente apitou a campainha, próximo ao ponto. E aí ele fala assim, ó, e o que eu faço? Eu paro. Eu paro e abro a porta. E aí ele parou, abriu a porta, e aí ele levanta para mostrar, ó, não tem ninguém. Tem algum pessoal que comentou que viu uma pessoa, né, ali dentro, que seria um espírito. Eu procurei fazer uma varredura, não consegui ver nada. Eu vi mais questão de sombreamentos do próprio ônibus, mas não consegui ver nada, né? E assim, as pessoas até brincando, falam, olha, a vida de um trabalhador não é fácil, né? Que até mesmo depois de desencarnado ainda tem que fazer o corre para tomar o ônibus, né? E tudo mais. Apesar de uma brincadeira, mas olha só se realmente uma pessoa não continua fazendo um trajeto que já fazia, alinhado com a tomada de tempo que nós temos aqui no planeta Terra, né? É um movimento, né, interessante. Mas, ao mesmo tempo, espíritos se perdem no limbo do tempo. Por exemplo, quando a gente fala de casarões, na onde abrigavam senhores, né? Senhores da Casa Grande e os escravizados na senzala, que ainda assim você consegue ver através de estudos mediúnicos, estudos instrumentalizados, né,
vê que tem alguma coisa ali ainda, né? Tem alguma coisa, né? Algum fluido, alguma coisa. E assim, uma coisa que eu chamo a atenção é com relação, tipo, pô, o casarão já desmoronou, a senzala está aberta, a porta da senzala está aberta. Só que espíritos continuam ali no limbo do tempo, da época que estavam. Já tá tudo derrubado, mas para eles ainda está do mesmo jeito. Ficou, parou, reparem, parou no tempo. Eles pararam no tempo, parou lá atrás. Está no loop. Para vocês verem que no plano espiritual, mesmo na crosta terrestre, pode ocorrer do tempo não se organizar. Aqui os espíritos vão falar que não há o tempo lá. Inclusive, eles vão falar até num tom que, de repente, que talvez o tempo não seja o mais importante no plano espiritual. Mas é claro que dentro de uma organização espiritual, provavelmente no plano espiritual, sim, aí existe uma organização de tempo, porque senão, pô, eu tenho determinado, quando, por exemplo, André Luiz veio visitar a família dele, ó, você vai ter que ter um tempo, né? Não dá para ficar, né? Né? Ó, nós vamos descorrer através de um tempo e vamos retornar, né? Então, só que talvez não seja realmente o ponto no plano espiritual mais importante. Talvez não seja o mais importante mesmo, e que sim, seja as ações de melhoria contínua, seja dos preparos que tem que se fazer e tudo mais. Então, a pergunta 240, ela traz: os espíritos compreendem a duração do tempo como nós encarnados, né? Porque somos espíritos também. Ele fala assim, ó, os espíritos, não. E isso faz que não nos compreendamos sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Aí, Allan Kardec comenta: os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos, né? Vive fora do nosso tempo, né? A duração para eles praticamente não existe. E os séculos tão longos para nós são aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Então, quando Kardec ele traz isso, fala assim, olha, realmente, com proporção ao nosso tempo, lá é totalmente, né, diferente. Né? Não tem nada de proporcional com o nosso tempo aqui. E Allan Kardec deixa bem claro, olha, o que são vários séculos para nós, para eles podem ser instantes, né? Instantes. Então, quer dizer, realmente o espírito, fora do envolto carnal, a compreensão dele se expande e o tempo, na verdade, se torna um mero acaso da natureza espiritual. Né? Isso é interessante, né? Nós compreendermos. Claro que tem que ter uma organização temporal, isso tem que ter. Mas talvez não seja o que mais se levanta, né? O que mais se justifica, né? Na espiritualidade. 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós. Os espíritos fazem do presente, ou seja, do hoje, uma ideia mais precisa e mais justa do que nós. É difícil tratar até a respeito da pergunta que o próprio Kardec fez, né? Ó, nós estamos vivendo aqui agora, né? Agora, por exemplo, nós estamos estudando, né? Estamos no campo do estudo.
E lá, e os espíritos? O que é o presente para eles? Né? Qual que é o movimento? A compreensão é proporcional a gente, é mais, aqui, isso aqui é interessante, é mais precisa e mais justa do que nós compreendamos? A resposta é mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Então, aqui, a espiritualidade já fala, ó, você está no envolto carnal e você vê e percebe o seu presente de uma maneira. Quando retorna ao plano espiritual, ele é muito mais apurado. Foi aqui, já de começo a pergunta já dá para entender. E tipo assim, ó, é a mesma coisa que você comparar a sua percepção visual com a de um deficiente visual, por exemplo, um cego. Né? É a mesma coisa. Então, aqui a gente está querendo falar, opa, peraí, quando nós, vamos dizer assim, saímos do nosso corpo no processo de desencarne e retorna para a espiritualidade, as nossas percepções, principalmente do momento presente, elas se tornam muito mais, né, aguçadas, né, muito mais perceptíveis mesmo, né? Então, já de começo, a resposta ele já nos leva a esse caminho. Os espíritos veem o que não vê. Opa, perfeito. Ó, então, eles veem, né? Nós, quando estamos desencarnados, vê o que muitos encarnados não veem, ou todos, e julgam diferente de vós. Mas ainda isso depende de sua evolução. Depende de sua evolução. Ou seja, é necessário realizarmos todos os ajustes e todas as reformas íntimas para que nós cada vez mais espiritualizemos. E assim, você pode ser um espírito encarnado e já ter uma percepção diferente, né? Você pode ser um espírito encarnado e já ter uma percepção diferente devido ao grau de evolução já atendido, já atingido, né? 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Ela pergunta. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles limitado? Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles ilimitado? Olha, a gente já pode começar o estudo dessa pergunta e provavelmente depois a resposta, já considerando também a evolução espiritual de cada um. A pergunta principal aqui, ela foca no seguinte, olha, no momento que o Rangel desencarnar, na hora que ele chegar lá, será que ele já vai ter praticamente assim, até mesmo, né, desvelado todo o seu passado, não só enquanto encarnado, mas de outras vidas, né, da sua condição no plano espiritual em outros momentos, né? Então, é importante compreender que, como tem os espíritos o conhecimento do passado, esse conhecimento é para eles ilimitado? Eu tenho um modo, Rangel, tenho um modo de ver que, olha, se teve alguns equívocos no nosso passado que nos fez passar por algumas situações enquanto encarnados para realmente ajustar, né? Olha, esse passado, né, esse conhecimento do passado vai ficando, né? Ó, não estou lembrando. Tem também o caso de nós tratarmos assim, tá, mas em vidas passadas, ou até mesmo no passado, no plano espiritual, você aprendeu novas habilidades, você teve novos conhecimentos, e estou falando de um conhecimento teórico-prático, de um campo do saber, né, e tudo mais. Isso você lembra? Pô, você aprendeu. Isso é uma carga acumulativa no espírito, né? Então, isso fica em você, isso
fica no seu espírito. Isso já não é uma questão de lembrança, é uma questão de aprendizado. Né? Você aprendeu e isso você vai levando. A gente dá um exemplo aqui, por exemplo. Tá, eu aprendi equação do segundo grau em algum momento lá, né, do ensino fundamental. Tá. Eu sei precisar o ano, por exemplo. Eu sei precisar a série, na época era série, né? Hoje é ano, né? Eu sei precisar a série que estava. Eu sei precisar, inclusive, qual mês que foi de determinado ano, ou de qual dia que foi que eu comecei a aprender isso. Então, acho que é importante a gente, por vezes, no campo evolutivo, considerar também e relevar que o aprendizado você carrega. Não importa quando você obteve ele. E aqui, o aprendizado no espírito carrega, não importa quando isso ocorreu, e também o conhecimento. Eu lembro que há 500 anos atrás eu fui um espírito muito isso, aquilo outro. Eu acho que a evolução faz com que tenha um ponto demarcatório que isso ocorreu, porém talvez também não seja o mais importante, né? Talvez é importante para nós, que estamos ainda em condição de provas e expiações, que temos uma curiosidade do que fomos, né? Uma curiosidade do que foi, que ocorreu, por que eu vim assim nessa encarnação, que será que eu fiz lá no passado e tal? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, na evolução do espírito, isso não começa a se tornar mais importante também, né? Não começa a se tornar mais importante também. O mais importante, inclusive, eu acho que deve ser realmente o presente. O que você está sendo, o espírito que você é, a realidade que você ocupa e o qual você tem que se abnegar e melhorar. Então, é o presente. É o atual, é o estágio atual, já pensando no que vai ser ou da evolução que vai adquirir para usufruir de um certo modo no futuro. Então, olha só, ó, pergunta 242. Como têm os espíritos conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles ilimitado? O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Olha que interessante. Então, quando você traz ele, ele começa a fazer parte do seu ambiente ali. Precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos das coisas que desapareceram para ti. Mas nem todos os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Então é interessante, porque realmente eu não tenho precisamente estar lembrando lá. Imagina a gente lembrar de uma época que nós éramos espíritos em estado primitivo ainda. Pô, isso aí já passou. Então não há necessidade dessa lembrança, né? Não há necessidade dessa lembrança. E as coisas vão se apagando. Nós temos um exemplo, que inclusive são estudos para nós sempre, que é a respeito de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, enquanto Saulo de Tarso, ele tinha a sua fé em Deus de uma maneira bem equivocada, né? Provocando muitos, vamos dizer assim, estragos mesmo. A partir do momento que Jesus aparece perante ele na estrada de Damasco e fala, por que me persegues, né? Por que me persegues tanto? O que acontece, né? Por que não vem comigo, né? Por que não vem comigo? Me acompanha, me ajuda. E aí que foi que aconteceu tudo que já sabemos, né? A cegueira de Saulo de Tarso, né? Naquele momento de luz muito imensa, muito intensa e tudo mais. E a transformação, a virada de chave dele dentro de uma encarnação. A virada de chave dele dentro de uma encarnação. A reforma íntima dele. O convite que ele aceitou. Opa, eu tenho fé em Deus, estive até agora, mas vou continuando tendo a fé em Deus baseado no Cristo. Baseada no Cristo, né? Aí você começa a fazer toda uma trajetória. E assim,
isso há uns muitos anos atrás. E assim, considerar que, apesar de todo o exemplo que serve para todos nós, mas assim, para o espírito de Paulo de Tarso, aquilo ali só não passa de uma mera passagem desse momento turbulento que ele teve naquela encarnação. O que principalmente agora conta é o trabalho a ser executado, né? Ah, tem uma lembrança, mas algo que fica bem, talvez, distante, né? Para seguir daqui para frente. Então, saibamos que quando nós retornarmos para o plano espiritual, talvez por nós mesmos, talvez nada seja revelado, talvez nada venha à tona nos nossos pensamentos, talvez nada. Mas o importante é seguir em frente. É seguir em frente. 243. Os espíritos conhecem o futuro? Acho que isso aqui é uma parte que a gente pode estudar e interpretá-la bastante. Porque nós sabemos que aqui no planeta em que nós habitamos, existem muitos daqueles, né? E eu estou falando encarnados, depois a gente vai falar dos desencarnados. Daqui, dos videntes, né? Daqueles que têm a premonição, o pressentimento, né? Inclusive, nós temos grandes nomes na história que, até de um certo modo, em determinados anos, algo acontece quando essas pessoas, como, por exemplo, Nostradamus, né? Se predizeram, né? Oh, ali pode acontecer isso, ali pode acontecer aquilo e tal. Nesse caso, eu acho que existe um mecanismo, não de premonição, necessariamente falando, mas um mecanismo de habituação do tempo, né? De algo que pode ocorrer isso, pode ocorrer aquilo, ali vai acontecer isso. Eram muitas premonições em formas alegóricas, né? Eram muitas premonições em formas alegóricas, né? Tinha muitas alegorias, né? Que depois vieram a ser interpretadas. Mas vamos lá. Chico Xavier, porque se ronda muito uma passagem do Chico, na onde ele fala que a partir do momento que o homem pisou no solo lunar, né, que foi até na Lua, se contariam 50 anos, e se não houvesse nenhuma grande guerra, que seria uma terceira guerra mundial, que nós passaríamos por um momento de júbilo, né? um momento de calmaria, né? Aí o pessoal fala, mas o que Chico Xavier falou naquele momento, né? Que aí a gente corre para fazer os estudos e ver se realmente ocorreu, e sim, ocorreu, mas a gente vai, né, colocar nas partes corretas o que isso significa. Mas não teve a Terceira Guerra Mundial. Mas ao mesmo tempo não deixou de ter nenhuma guerra, né? Sempre, por todo o tempo, sempre teve alguma guerra localizada em algum território. E, assim, em média, mais de 100 guerras simultaneamente. Muito mais, muito mais. Né? Enfim. E o que aconteceu? O Chico Xavier teve uma premonição? Não. Chico Xavier recebeu da espiritualidade que, devido ao comportamento humano espiritual, corria-se um risco que, em um período totalmente aleatório, que foi escolhido como o pisar do homem na Lua, né, até 50 anos depois, que estaria 2019, se ocorresse algum grande cataclisma, uma guerra, alguma coisa assim, né, principalmente no âmbito nuclear, né, que foi o que mais chamou a atenção na Segunda Guerra Mundial, praticamente, né, se tivesse algo desse tipo,
nós passaríamos por momentos muito difíceis, né? E se não, passaríamos por um momento mais de calmaria. Mas, conforme a gente falou, os espíritos eles vêm meio que pressupondo, porque a gente tem que considerar que nós todos temos livre-arbítrio. Um chefe de Estado tem livre-arbítrio enquanto governa. Um chefe de Estado, ele não governa sozinho. Ele tem todo um congresso, no nosso caso aqui, né? Todo um congresso ali, né? Um conglomerado de deputados, de senadores, que podem ou não fazer a aprovação de determinada coisa. Isso estou falando no âmbito de guerra, por exemplo, também, tá, gente? E cada um de nós também tem um livre-arbítrio. Então, o fundamental que se tiver ou não tiver, e é importante esse ponto que a espiritualidade trouxe para Chico Xavier. Se tiver ou se não tiver, respeitando, inclusive, também o livre-arbítrio de todos os envolvidos. Né? Então, o que Chico Xavier teve não foi uma premonição, foi uma realidade prospectada da condição humana que nós vivemos. Se a gente falar assim, ó, por exemplo, olha, daqui 20 anos, um determinado emprego não existe. Isso não é premonição. Ó, daqui 20 anos, se tiver guerras, olha, a gente já está vendo. As guerras é uma realidade, inclusive, no âmbito, né, não é só territorial, é capitalista. Então, qualquer coisa que a gente lançar, ele pode acontecer num contexto meio generalizado, né? Aí acontece aqueles casos assim, deixa eu ler, por exemplo, claro, respeitando todas as religiões, né? E a gente sabe que existe, por exemplo, leituras de mão para saber como está a sua vida e o que vai ser no futuro, pode ser tudo mais. Mas é importante também a gente levantar a questão que tudo está envolto do seu livre-arbítrio também, né? Então, assim, agora vamos passar para a questão dos espíritos no plano espiritual, que foi igual trouxeram para o Chico Xavier determinada informação. É a mesma coisa. A espiritualidade, ela trabalha com um impacto, dependendo da realidade espiritual de uma humanidade, da comunidade, de uma sociedade. Olha, ali corre o risco de acontecer uma guerra. Corre o risco. Olha, daqui a um tempo, corre-se o risco. Até devido à espiritualidade maior saber os espíritos que vai vir encarnado. Os espíritos que vai vir encarnado. Fala, olha, tá voltando um espírito que está voltando para melhorar, mas ele é um espírito que foi general numa outra guerra, né? Estou falando do campo de guerra, mas pode ser em qualquer outro âmbito, né? É uma premonição que as duas pessoas ali elas vão se casar daqui a um tempo. Mas elas nem se conhecem. Mas vai casar. Mas por quê? Porque existe um planejamento e um projeto prévio também na espiritualidade. A gente está falando no olhar do plano espiritual. Se já existe um projeto e um planejamento, é uma grande tendência de dar certo. Né? Então, é importante isso. Existe uma pessoa que vai desencarnar devido a tal situação. Existe um planejamento antes da encarnação, mas lembrando que o livre-arbítrio pode alterar os rumos e os fatos também. Então, a gente não pode desvalidar principalmente o livre-arbítrio. Claro que existe uma contextualização de visualização do que pode vir a ocorrer, mas nada é batido martelo. Nada pode ser batido martelo. Tá? Vamos ver como que os espíritos responderam a essa questão aqui. Os espíritos conhecem o futuro? Depende ainda, já começa assim a resposta, da sua perfeição. Quase sempre, nada fazem do que entrevê-lo. Ou seja, é aquilo que eu estava falando. Pode acontecer. Pode. Olha, por causa da realidade, por exemplo, do espírito, ou de todos os espíritos, por exemplo, que estão numa determinada condição. Mas nem sempre tem a permissão de o revelar. Quando o vem, eles lhe parece presente. De novo, o presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte,
a alma vê e abarca de relance suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é necessário que esteja integrada nele depois de muitas existências. Então, até nessa questão de você antever e prospectar um futuro, né, no sentido até mesmo premonitório, precisa evoluir bastante. Como Jesus Cristo mesmo. Jesus Cristo veio até nós, no Espírito Celeste. Ele falou, tão logo encaminharei um Consolador. Porque isso está nos planejamentos e nos projetos de um Espírito grande. Né? Tá prospectado já. Então, de antemão, ele já sabia até o tempo que isso seria encaminhado, que bem o sabemos, é a doutrina espírita. Né? Então, isso já está meio que planejado, prospectado. Jesus, ele deu vários exemplos, inclusive, tipo assim, Pedro, quando chegou para ele, quando Jesus iria ser condenado, que Pedro falou, eu não vou deixar, eu não vou te abandonar, eu vou peitar e tal. Jesus falou, olha, Pedro, até o cantar do galo você vai me renegar 3 vezes. Por quê? É o espírito evoluído, conhecendo a realidade espiritual daquele espírito, falando, você vai me renegar. Como também Jesus sabia que Judas o iria, né, de um certo modo, equivocadamente, achando que ia estar resolvendo alguma coisa, entregar Jesus. Então, isso, claro, que quanto mais você evolui espiritualmente, mais você afina o espírito, mais você consegue ver as realidades que o cercam e consegue antever o que vai acontecer. Isso foi uma premonição de Jesus? Não. Foi uma leitura da realidade espiritual daqueles que estavam em volta dele. Não foi mesmo ele sabendo, porque repare bem, Jesus viria na Terra como um missionário maior para nos ensinar, para dar o testemunho e tudo mais. Ele sabia que em um determinado tempo da sua encarnação, ele seria condenado e crucificado. Mas, ao mesmo tempo, Jesus consideraria assim, bom, esse povo tem um livre-arbítrio. Pode ser que isso mude. Não tem que estar contextualizado isso. Não tem que ter contextualizado. Imagine, por exemplo, se Jesus falar assim, nossa, eu estou indo. E aí, claro, tudo embasamento de estudo. Eu estou reencarnando, eu vou começar a pregar com 30 anos de idade, e com 31 eu vou ser crucificado, porque vai ser muito rápido. Não, de repente até teve um sobretempo aí, devido às realidades, às condições e livre-arbítrio das pessoas. Isso é apenas uma suposição, é um estudo que nós estamos tendo, e assim, porque a realidade está muito longe da nossa visão, né? Do que foi ocorrido, do que foi tratado, do que foi planejado e do que foi projetado, por exemplo. Mas é importante nós compreendermos isso, e principalmente esse antever aí de espíritos superiores. Mas continua, tem o 243A aqui, ó. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Aí é que está também. Completo seria demais, porque tem que se respeitar o livre-arbítrio, né? Mas a gente viu que os espíritos superiores realmente, de antemão, eles têm bastante embasamentos em algumas tratativas, né? Lembrando que a espiritualidade que trouxe a informação para Chico Xavier é uma espiritualidade mais evoluída, né? Já tem uma condição espiritual mais elevada. Então, completo talvez não seria o caso. Mas, sim, podem de repente ter bastante, né? Bastante alusão, bastante antemão do que vier a vir a acontecer. 243A, os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro. Resposta: completo não é o termo. Porque Deus é o único e soberano Senhor, e ninguém o pode igualar.
Pessoal, daqui 2 semanas, a próxima pergunta é a 244, só para já dar uma adiantada aqui. Os espíritos veem Deus, né? Enxergam Deus, né? Então, é essa, 244. No próximo domingo, estaremos com a lição de estudo, né? No livro Vinha de Luz. Vinha de Luz. E se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, fique à vontade. O Angel, Pois não. nessa questão de prever o futuro, isso aí assim, é uma análise que eu faço aqui, bem rasa, bem simples mesmo. Eu comparo isso como, por exemplo, um jogador de xadrez. O jogador de xadrez, quando é a vez dele jogar, ele não sabe o que o adversário dele vai fazer. Então, o que ele faz? Ele fica imaginando as possibilidades das jogadas e o que seria mais provável de acontecer. Então, eu acho que é isso que acontece com a espiritualidade. Eles veem pelo nosso grau de adiantamento, pela nossa índole, por tudo isso, eles pesam tudo isso, vê as possibilidades e vê o que seria mais provável de acontecer. Eu acredito que seja dessa forma. Perfeito, Fabiano. E assim, é o que o estudo nos leva, mas o exemplo que você deu foi assim, fenomenal. Foi fenomenal. Acho que não existe analogia melhor nisso, porque realmente, né, existe várias questões a serem levantadas e consideradas. E, opa, eu preciso respeitar o livre-arbítrio ali, né? Eu preciso respeitar o livre-arbítrio. Então, quando você traz o exemplo do jogo de xadrez, é bem isso mesmo. Porque não dá para a gente fundamentar que aquilo vai acontecer. Não dá para fundamentar. Como o próprio Jesus falou para Pedro, ó, você vai me renegar 3 vezes. Mas poderia que dentro do livre-arbítrio de Pedro ele não renegaria. Né? Fala, não, eu vou para cima. Né? A gente tem que considerar isso. Então, tudo que se trabalha são alusões, reforçando o que você falou, devido a algumas realidades que estão contextualizadas e que, ó, pode ocorrer. Pode ocorrer, Flávio. Mas não é certeza que vai ocorrer. Né? Inclusive, na própria doutrina espírita, dentro dos estudos que nós temos, considera-se que Napoleão Bonaparte seria um líder que daria mais ênfase, inclusive no crescimento de uma doutrina espírita, e não ocorreu. E não ocorreu. Né? Por quê? São livres arbítrios. A gente teve, por exemplo, um parceiro muito fiel com o Chico Xavier num determinado período de tempo. Pô, se vai os dois até o final do trabalho, o trabalho seria um. Não, um saiu. Um saiu. Então, isso pode ter sido até projetado e planejado antes da encarnação, de tipo, ó, vocês vão fazer um trabalho junto, né? Que vai até na onde for ter que ir, mas não aconteceu. Então é isso mesmo, e eu acho assim, a analogia que você fez, Fabiano, ela é muito bem-vinda dentro do estudo de hoje. Foi muito bom mesmo. Obrigado. E vamos agora partir para o encerramento. E antes de eu solicitar o Fabiano para realizar a prece final, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais. Vamos fazer com que nossos fluidos e as nossas energias sejam direcionadas de maneira salutar para todos aqueles espíritos encarnados que passam por momentos difíceis, pelas provas e expiações, pelas dores, pelas doenças e enfermidades, aqueles espíritos que estão em condição de rua hoje, aqueles espíritos que estão sofrendo dentro dos lares, estão passando por momentos difíceis na saúde mental, seja levado àqueles que estão nos hospitais,
seja levado àqueles que estão nas casas de acolhimento, de repouso, enfim, a toda essa humanidade que tanto necessita de luz, que cada um possa despertar. Seja levado também àqueles espíritos que desencarnaram, que ainda continuam transeuntes aqui na crosta terrestre, que eles possam encontrar dentro do campo, principalmente da humildade, a ajuda necessária da espiritualidade maior. Seja levado àqueles que estão nas zonas inferiores, nas zonas por nós estudadas até mesmo como umbralinas, que eles também possam ser socorridos e ser levados para o tratamento adequado, que seja levado àqueles espíritos que estão em recuperação, que estão nos hospitais espirituais, para tão logo também estarem dando a sua proporção de auxílio para todos. Agradecimento à espiritualidade, a Jesus e a Deus sempre. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Faço sim, Ângelo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Tivanete, Tia Marlene, Viviane, Mirela, Vitória, Rafael, a todos que estão ao redor de vocês, que essa prece também seja direcionada. E que tenhamos um domingo, uma semana, já bem sabemos que sempre é abençoada e cheia de oportunidades, para que tenhamos bastante paz e luz, principalmente nas decisões que fomos tomarmos, e sigamos em frente. E se Deus quiser, domingo que vem, estaremos aqui novamente, nesse campo do estudo. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Assim seja, Fabiano.